Queridos, eu mais uma vez quero cumprimentar a você com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E mais uma vez, neste canal, nós queremos meditar em um texto da palavra de Deus. Desta feita, eu convido você para juntos meditarmos em um versículo bíblico que está na epístola escrita aos Hebreus, capítulo 1, e o seu versículo 1, que nos diz o seguinte: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O escritor que escreveu a epístola aos Hebreus, nesse capítulo de número 1, o seu título diz: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. E ele faz, ou dá um destaque, à forma como Deus se manifestou no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente. A palavra antigamente indica que Deus, ele vem falando com a humanidade desde muito cedo, desde sempre. Nós encontramos no livro do Gênesis, no seu capítulo 1 em diante, quando Deus ele criou o homem, Adão, e o pôs lá no jardim do Éden. Todos os dias, Deus vinha na viração do dia falar com Adão. E isso continuou ou acontecia até o dia que Adão ele pecou contra Deus. Isso prova que Deus, ao criar o homem, ele criou no intuito de ter um relacionamento com o homem, como um pai tem um relacionamento, ou deseja ter um relacionamento com o seu filho, ou com seus filhos, Deus também com o homem que ele criou. E o escritor aos Hebreus, ele mostra que Deus ele falou antigamente. Significa dizer que ele vem falando com o homem já desde muito cedo. E ele diz mais: falou muitas vezes e de muitas maneiras. Observe bem esses dois detalhes mais nesse versículo que a gente leu. Primeiro, ele diz que Deus falou desde antigamente, desde cedo. Agora ele diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Observe bem, Deus não só falou desde cedo com o homem, mas Deus falou muitas vezes, para que o homem ele pudesse entender, compreender qual é a vontade de Deus. Nós às vezes falamos com uma pessoa uma vez, duas, daí por diante a gente tem uma tendência de não querer mais falar com esta pessoa, principalmente quando aquilo que nós queremos tratar com esta pessoa, simplesmente ela vai ser beneficiada. Não é assim que acontece conosco? A gente tenta isentar contato com esta pessoa, porque a pessoa não dá atenção, a pessoa não mostra interesse por aquilo que a gente quer conversar com ela. Mas veja que no caso do nosso Deus não é assim. Deus, ele falou muitas vezes, mostrando que quantas vezes houver necessidade em nós de ouvir a sua voz, ele continuará falando, e isso é uma prova do grande amor dele para conosco. E é isso que Deus está fazendo neste momento comigo e com você. No momento que nós estamos meditando nesta palavra, estamos ouvindo esta palavra, é uma outra forma, ou mais uma vez digo, Deus falando conosco, porque quantas vezes o Senhor já tem falado com você? E talvez, por você não ter atentado para aquilo que Deus tem falado com você, você já tem como conclusão que Deus deixou você de lado, não te falará mais. Mas aqui está uma prova que Deus não perdeu você de vista
E ele tem o interesse de que você escute ele mais uma vez. E neste momento ele está dizendo, ele está te falando mais uma vez. Então, esse é o segundo detalhe que nós encontramos nesse versículo. Primeiro, Deus falou desde antigamente. Isso tem a ver com o seu princípio de vida. Desde lá, Deus vem falando com você. Em segundo, Deus falou muitas vezes. E você sabe quantas vezes o Senhor, o teu Deus, tem falado com você. Mas um terceiro detalhe que nós encontramos neste versículo é que Deus falou de muitas maneiras. Porque até nós, seres humanos, nós temos várias formas de falar com a pessoa. A gente tem a voz, que eu diria que é a forma primária, não é, de conversarmos com alguém, de fazer com que alguém nos ouça, nos escute. A gente fala através de gesto, a gente fala através de nossas intenções, enfim, nossos olhares. São formas variadas que nós usamos para falar com as pessoas. E diz o texto bíblico que Deus fala de muitas maneiras. Porque observe bem, vamos considerar aqui uma casa onde tem o pai, a mãe, e tem 5 filhos. Vamos dar um exemplo de 5 filhos. Tem um filho de 5, de 4, de 3, de 2, mas tem um filho lá dentro no berço, na sua cama, que é uma criança de 6 meses. E o pai precisa ter contato com ele, a mãe precisa ter contato com ele, os membros maiores da família precisam ter contato com ele. Afinal, ele é mais novo, mas ele é membro desta família. Pergunta a você, o contato que o pai vai ter com aquele filho de 6 meses que está lá no seu berço é o mesmo contato ou a mesma forma que ele vai usar para o de 5? E se tiver alguém de maior idade, principalmente, não vai ser, porque a linguagem que o pai usa para falar com o de 5 não é a mesma que ele vai usar para o de 6 meses que está lá no berço. E por aí você vai entender que isso é um fato dentro da família. Mas nem por isso, por ele não ter uma linguagem única, a mesma linguagem do mais velho, por o mais novo não entender, ele não vai deixar de comunicar-se com ele. Entendeu? É por isso que Deus fala de várias maneiras. Porque a forma que às vezes Deus fala comigo, você não vai entender se Deus falar com você. A forma que Deus fala com você, se Ele falar comigo, possivelmente eu não vou te entender, porque eu sou único, você é uma pessoa exclusiva. Eu não sou você, você não é a mim. Deus nos fez diferente em tudo. Então Ele tem a forma de falar comigo muitas vezes e tem as formas de falar com você. E é interessante que dentro da família, quando você tem os 6 meses de idade, o teu pai, a tua mãe tem uma forma de falar com você. Você vai crescendo, essa forma vai se modificando. Porque você vai tomando conhecimento, você vai sabendo das coisas, você vai tendo compreensão das coisas. Então, os pais vão trabalhando conforme o teu desenvolvimento. E Deus faz isso com a gente. Por isso que Ele fala de várias maneiras, para que eu e você entendamos o que Ele quer nos dizer. Eu não sei qual a forma que Deus está falando com você nesta palavra, mas uma coisa eu garanto, a mim, Ele está me falando neste momento. E eu creio que está falando com você. Eu não sei que hora do dia você está assistindo este vídeo, se de manhã, se à tarde, se à noite, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está nos falando. Falou antigamente, muitas vezes, de várias maneiras. E isso prova que Deus não quer nos perder. Deus, ele tem o interesse de que todos nós entendamos
tudo que Ele pensa e quer para a nossa vida. Mais uma vez, lendo o texto, aí diz a parte final do versículo, que Ele falou desta vezes aos nossos pais pelos profetas. Os profetas que passaram, o Senhor usou para falar com nossos pais. Nossos pais aqui tem a ver com aqueles que serviram a Deus séculos passados, é o que o texto quer dizer. E Deus usou os profetas para falar com eles. E diz o texto que nesse momento Ele tem usado Jesus, o seu Filho, para falar conosco. E quando nós lemos os evangelhos, as epístolas, nós vamos perceber as formas e as muitas vezes que Jesus tem falado conosco. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, Deus te abençoe, Deus te ajude, que o Senhor nesta manhã possa abrir o teu entendimento, te dê compreensão daquilo que Deus está te falando. Eu quero pedir a você que continue assistindo esse canal, PR José Amaro. Seja um inscrito desse canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Na hora que você deixa o like, o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo que nós estamos apresentando nesse canal. E quando você compartilha, você vai estar exatamente ajudando outras pessoas a ter a oportunidade de ouvir uma palavra como essa, que vai ajudar essa pessoa também. E quando você se inscreve, você está fortalecendo o canal. De forma, mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva nesse canal. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus abençoe você e abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém.